Olá pessoal, sou Júlio Amorim, diretor-presidente do Great Group, Estratégias Empresariais e diretor do Grupo Assessor. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um assunto muito interessante que é falar para você, gestor de vendas. Gestor de vendas que é assim uma função desafiadora nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de canais, né? O gestor de vendas provavelmente você já tenha ou passou, ou se não passou, vai passar alguma situação do tipo, acorda de manhã, alguém entra na sua sala e fala para você assim, e aí, como estão as nossas metas para esse mês? Não sei se essa pessoa é o presidente, é o diretor financeiro ou até mesmo você, empresário, dono da sua empresa, cobrando algum gestor dentro da sua organização. E aí o gestor fica numa saia justa, porque ele olha o forecast, olha os números que ele tem para apresentar e aqueles números estão muito abaixo daquilo que se esperava. O financeiro torce o nariz, dá uma dor assim, diria na base do fígado, quando ele percebe que aquilo que está acontecendo ali não é a verdade, ou melhor, não é a expectativa dele. O presidente realmente fica desesperado, alguns deles até espantam um pouco com a situação e os cabelos começam a ser entrelaçados nas mãos porque não era aquilo que ninguém esperava. Mas para você, gestor, que pode ter passado por isso ou está passando agora, eu queria conversar e dar algumas dicas para de repente te ajudar a não chegar nesse quadro, a que você evite essa situação. Porque quando eu costumo dizer, quando a meta não é atingida, alguém vem te cobrar alguma coisa, como se fosse um filme que você já assistiu. A sua reação é muito pouca, a não ser dar uma desculpa ou, como a gente diz na área de vendas, arrumar uma grande muleta. E uma muleta daquelas, às vezes, enorme, onde você vai discutir e vai falar e apontar algumas situações do tipo, é o mercado, ou melhor, não é o mercado, são as pessoas, é uma situação, é uma componente. Uma boa conversa, com certeza, se você é um bom vendedor, você vai encontrar. Mas para que a gente evite de chegar num cenário como esse, onde a gente tem que passar essa situação de desconforto e mostrar a nossa habilidade de lidar com situações como essa, eu vou falar para vocês assim, como você, gestor, faz um alinhamento melhor do dia a dia do teu trabalho com as pessoas que você está gerenciando na área de vendas. Então, primeira dica é, organiza uma reunião que eu chamo de organização de vendas, mas uma organização de vendas assim, bem prática. Como é que vai funcionar isso? Segunda-feira de manhã, você vai chamar aquelas pessoas que estão envolvidas no teu quadro de vendas aí e você vai discutir com elas quais são as oportunidades que elas têm para serem realizadas naquela semana. Diante desse número e dessas oportunidades, você vai dizer para essas pessoas o que elas precisam de você para que você ajude a isso ser convertido. Você vai se colocar disponível para que aquele pedido, aquela proposta ou aquele negócio aconteça. Isso você vai fazer segunda-feira de manhã, é uma reunião muito rápida, no máximo 30 minutos, onde você vai conversar com cada um e você vai discutir essas oportunidades. Bom, legal. Aí o que você vai fazer? Na sexta-feira, antes daquela boa cerveja, daquele bom uísque, sei lá se você gosta de tomar um suco, um refrigerante, não importa o gosto que você tenha nessa hora, mas antes de você ir embora, você vai fazer a reunião de sexta, já que é um dia do casual day, você vai conversar com essas pessoas, com teus vendedores, com a tua área de vendas, e você vai ver daquilo que nós nos comprometemos na segunda-feira de manhã, o que aconteceu. Quais foram as oportunidades que a gente efetivamente se combinou e se comprometeu em fazer e não aconteceram? E se não aconteceu, o que precisa ser feito para que na próxima semana ela seja convertida? Eu diria para você que a área de vendas precisa disso. E mais do que isso, você precisa trazer o indicador, que eu já vou falar rapidinho para você na sequência, claro para o teu vendedor, para o teu liderado aí. É muito difícil você cobrar algo de alguém quando aquela pessoa não sabe onde ela precisa chegar. Você provavelmente pode se frustrar, né? Você achar que ela não é boa, você achar que de repente ela não te entrega o que você espera. Pergunto para você, ela sabe a regra do jogo? Então, nós iniciamos nesse momento a segunda dica. Você precisa configurar os teus indicadores.
as metas de vendas, elas precisam estar claras. E a meta de venda, ela se comporta de duas formas. A meta de venda estratégica. O que é a meta estratégica? É o seu número mensal. É aquilo que a gente diz que você vai ter que vender no mês. Então imagina que a minha meta estratégica é vender R$100.000, ok? Então, na primeira dica eu disse para vocês, coloque uma disciplina semanal no teu processo de vendas, ok? Então a sua meta tática nesse processo vai ser R$25.000, ou seja, a tua meta estratégica é 100 mil, mas a tática é 25 mil na semana, porque você não pode perder o jogo no final do mês. Você tem que perder o jogo, se for perdido, na primeira semana, para recompor na segunda e você ganhar o jogo na segunda, e ganhar na terceira e ganhar na quarta. Senão você vai contar de novo aquela situação que eu falei para você no começo do vídeo. Você vai ter que ler alguns livros, você vai ter que melhorar o seu repertório e poder contar a cada mês uma nova história para quem está te cobrando aí dentro do teu cenário de vendas. Então assim, defina metas estratégicas e metas táticas. Outras metas táticas que eu posso citar é visitas por semana, ligações por semana, qual que vai ser o baseline que tem que acontecer no dia a dia para converter proposta. Então, olha, eu espero que a minha área venda R$100.000 por mês. Para que aconteça isso, a minha taxa de conversão na empresa é 30%. Ou seja, de tudo que eu vou para o mercado, 30% eu converto. Então, se eu converto 30%, eu preciso ter um número de proposta, no mínimo, com 70 vezes mais, né? Eu não posso levar R$100.000 no mercado, eu tenho que levar aí R$300.000, R$350.000 para ter 30% e faturar 100 mil. Essas são metas táticas. Eu espero que dentro dessa dica também você amarre a primeira dica, que é aquela reunião semanal, através dessas metas. Pessoal, eu vou falar para vocês agora a terceira dica. Primeiro, dentro da terceira dica, você precisa ter uma forma de controlar todos esses dados. Então, assim, você precisa ter aí uma planilha ou, de repente, um sistema, se você ainda não tem dentro da tua estrutura a possibilidade de adquirir um software, mas você precisa ter as oportunidades, quais os valores dessa oportunidade, quando que você registrou ela, você precisa ter essas informações aí num banquinho de dados, de alguma forma organizadas para que você possa não só fazer as consultas, mas saber o nível de prioridade de energia que você tem que colocar na área comercial. Então assim, você espera um número, para você conseguir esse número, você precisa saber quantos % hoje das suas oportunidades você tem para poder converter. Se eu te perguntasse isso agora, quanto você quer faturar o mês que vem? Dentro desse necessidade da expectativa, quantas propostas você tem e quantas tem a chance acima de 90%. Se você não tem essa informação em lugar nenhum, a terceira dica aí, dentro dela, começa a organizar isso. E aí, ainda dentro da terceira dica, eu preciso ter claramente o ciclo de vendas. Eu preciso descrever, o meu ciclo de vendas desde quando eu começo uma oportunidade até o fechamento dessa oportunidade, qual é o tempo que eu levo? Se você não sabe responder isso agora também, o ciclo de vendas é uma ferramenta que vai te ajudar nisso. Então vamos falar um pouquinho sobre um ciclo de vendas muito rápido. Primeiro, mapeamento. Para me iniciar uma venda, em que mercado eu vou? Com quem eu vou falar? Eu preciso ter claramente o mapeamento para me chegar. Depois que eu tenho o mapeamento claro, como é que eu vou despertar o interesse das pessoas que eu quero falar ou das empresas que eu quero falar. Como que eu vou despertar interesse para que quando eu pego o telefone e ligue para ela e fale assim, quero conversar com você, eu quero ir lá e quero entender o que você tem para trazer. Você precisa descrever. Para despertar o interesse, o terceiro item do passo de venda, do ciclo de vendas é como fazer a abordagem de vendas. Então assim, eu preciso abordar essa pessoa. Quando você aborda alguém, você precisa ter na ponta da língua o quê? O teu atributo de valor. Quais são os diferenciais que fazem com que aquele cliente está chegando em você precise ou queira comprar de você e não do teu concorrente, ok? A abordagem. Quarto ponto do ciclo de vendas, depois da abordagem como que eu vou fazer a ligação ou como eu vou fazer a visita, é a forma. Então assim, eu já sei como abordar, então o método que eu vou utilizar é mandar um documento
e através desse documento, uma newsletter ou alguma coisa nesse sentido, eu vou fazer uma ligação e vou fazer o quê? O meu agendamento das minhas visitas. Eu estou falando isso porque tem vendas que talvez você possa fazer pelo telefone. Então essa etapa do ciclo de vendas não é um agendamento de uma reunião, é uma ligação. Então é a forma de você fazer. Depois disso tudo, você tem que identificar o quê? As dores do teu cliente. A outra etapa do ciclo de vendas é quais são as dores que ele tem para que quando você estiver falando com ele na hora dessa visita ou na hora dessa ligação você consiga exatamente focar aquilo que você leva com aquilo que ele precisa, ok? Então identifique as dores. Próxima etapa do ciclo de vendas, análise do poder. Você está falando com a pessoa certa? É ela que decide ou na verdade ela não decide, ela só influencia a tua venda? Você precisa identificar o poder decisório dentro daquela organização. Se você não tiver isso, você pode estar nesse momento com os teus pedidos aí com baixo nível de conversão, porque você está falando com a pessoa errada. Ou pior, talvez ela nem decida aquilo que você gostaria e precisaria para a tua empresa. E a informação que chega aí no teu forecast, naquela reunião que eu dei da primeira dica é, pô, nós não estamos conseguindo porque é preço, porque são outras coisas. Aí você começa a fazer aquela famosa muleta e começa a justificar coisas que na verdade não é isso. Então você precisa entender se está falando com a pessoa certa. Depois que você identificou a análise de poder, você vai passar por quê? Para a solução. Então, outra etapa do ciclo de vendas é a solução. Tem empresas que a solução é desenhada pelo vendedor e outras não. É analisada e desenhada por um pré-vendas. Então, como é que acontece isso? Então, a outra etapa é desenho de solução. E uma coisa que eu não falei e esqueci, e vou corrigir isso agora, é cada etapa que eu estou falando, quanto tempo leva? Por isso que é o ciclo de vendas. Então, mapeamento é um dia, depois o despertar o interesse, abordagem, quanto tempo leva cada etapa do ciclo. Por exemplo, o desenho de solução, tem empresas que levam 20 dias, tem empresas que levam 2 dias, tem empresas que levam 2 horas. Qual que é o tempo do ciclo para desenhar a solução? Legal. Desenhar a solução, próxima etapa do ciclo de vendas é ir lá, apresentar, homologar. Ir lá pegar a validação. Então, eu vou lá apresentar. Quanto tempo eu levo para fazer a validação? Lembrando, gente, que a questão de treinamento nessa área é fundamental. Quando você vai fazer a apresentação de algo que é muito técnico, você precisa ser consultivo. Na hora da apresentação, você precisa tirar 11 na provinha. Não dá para tirar 9,5 ou 6 ou 5. Você precisa chegar lá e falar tudo aquilo que você tem para falar. Agora é a hora. Chegar lá e quebra tudo, leva a barra para cima, tira o pedido na hora de apresentar a tua proposta. E se você precisar nessa hora se sentir inseguro, porque você é o vendedor e você é o gestor que está olhando isso, e nessa hora que você vai apresentar, você não se sente seguro, leva o cara técnico com você. Nessa hora vale a pena. Não perca essa oportunidade, porque talvez você não tenha a segunda, ok? Depois que apresentou a proposta, você precisa fazer o quê? Identificar as concorrências. Quem são os concorrentes que estão naquele certame com você? Se você não sabe quem é o teu inimigo, você não vai ganhar essa guerra. Você pode perder a guerra por isso. Porque às vezes o teu concorrente tem algo melhor que você não tem. Pode ser o preço, pode ser um atributo de valor. Sabendo dos concorrentes, você pode pedir na próxima etapa, que é a etapa de negociação, você pode pedir, por exemplo, para esse cliente o last call. Ou seja, você pode dizer assim, pô, antes de você fechar, você pode me dar a oportunidade, de repente, falar comigo, entender o que o outro tem de melhor, se é o preço e tal, para que eu possa, pô, você é interessante, você é um cara estratégico para mim, gostaria de fechar. Depois da etapa de negociação, vem a aprovação da proposta, aí quanto tempo entre a negociação e a aprovação, e por final, a negociação contratual. Gente, a negociação contratual, a etapa do ciclo de vendas é importante. Se você trabalha com empresas corporativas, empresas grandes, dificilmente um contrato vai ser alterado. Existem empresas que têm padrões de contrato. Você precisa entender como vai funcionar no ciclo de vendas, na negociação contratual, porque às vezes você não consegue mudar um contrato. E por final, a parte mais gloriosa que todos esperam é a aprovação, né? Então você tem o contrato, depois do contrato aprovado, você tem o pedido e aí o ciclo de vendas está completo. É muito importante saber, desde o mapeamento até a aprovação, qual é esse tempo. Se é 3 meses, se é 2 meses, se é 1 semana ou se é 2 dias. Quando você tem o ciclo de vendas, você consegue ser mais assertivo como gestor, você consegue conduzir tua área de vendas e, mais importante, você consegue melhorar o seu modelo. Espero que de alguma forma possa ter te agregado com essas dicas e você como gestor, você merece ter metas assim turbinadas e atingir tudo aquilo que você espera aí no seu dia a dia de trabalho.
Te espero em breve, numa outra oportunidade, aqui nesse mesmo canal.